altar? Vamos abençoar esse servo do Senhor que estará ministrando a palavra do Senhor nessa noite, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai, mais uma vez nós te rendemos graça, nós te rendemos glória e te pedimos nessa noite, ó meu Senhor e meu Deus, que o Senhor venha derramar bênção sem medida sobre a vida do teu servo nessa noite, que o Senhor venha usá-lo de uma forma sobrenatural, que o Senhor venha encher ele com a presença do teu Espírito Santo, traz algo de novo que seja revelado aos nossos corações nessa noite, que verdadeiramente nós sejamos transformados a poder da tua palavra. Usa o teu servo de uma forma sobrenatural, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode se sentar, fique tranquilo, fique confortável. Hoje nós vamos dar continuidade aqui a esse tema maravilhoso, o Evangelho que não desce ao coração, amém? E esse foi um tema que, primeira vez que eu vi, eu achei ele estranho, pastor. Eu estava do lado do Rubens, eu cutuquei e falei assim, que tema é esse? Evangelho que não desce ao coração, eu não entendi, foi nada. E ele falou assim, não, é aquele evangelho que você não entende, que você não pratica, aquele evangelho que você ouviu falar, mas que ele ainda não fez sentido para você. Eu falei, legal, gostei, é interessante, gostei desse negócio. E aí o pastor Pantol já falou assim, você vai ministrar. Fiquei na escala, e mudou a minha escala por um motivo muito especial. E aí me sobrou para falar para você hoje sobre o evangelho que não desce o seu coração nas finanças. Ó, a sorte que eu tive. Vamos falar hoje sobre a luz do evangelho, como que o crente, como que eu e você, nós precisamos nos relacionar com algo que faz parte da nossa vida em absolutamente tudo, o dinheiro, as finanças, amém? O evangelista Rodrigo, ele leu no início do texto, do culto, o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, mas eu quero poder ler novamente aqui 2 versículos de Timóteo, e mais um complementar lá de Mateus, e eu quero ler os versículos 9 e 10, vai que alguém chegou um pouquinho atrasado, para você poder ficar contextualizado, amém? Diz assim, está no telão não? Foi? Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. No plural, muitos sofrimentos. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Passou? Passa para mim, por favor, meu amigo. Irmão Gabriel. Isso. Nós vamos falar sobre alguns princípios bíblicos, alguns princípios do Evangelho que fala sobre a questão financeira. E o primeiro princípio, o primeiro pilar que nós precisamos ter muito forte, muito enraizado, bem profundo no nosso coração, é de que o dinheiro, ele é o nosso servo. Ele não é o nosso Senhor. Irmão, quer dizer então que o dinheiro agora é um Deus? Para muitas pessoas, sim. Para muitas pessoas, sim. Olha o que Jesus disse: não podereis servir a 2 senhores. Em algumas traduções fala assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra do aramaico, que significa riqueza, dinheiro, literalmente. Mas Jesus, quando traz, ele traz como se fosse uma divindade. Você não pode servir, você tem que escolher um. Porque se você escolher servir às riquezas, você vai se afastar do Senhor. Se você escolher servir ao Senhor, então as riquezas, elas não terão poder sobre você.
Um pouquinho antes, Jesus fala assim: olha, aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Indicando claramente que não há nenhum tipo de problema entre você ter riquezas e você servir ao Senhor. Nós já ouvimos diversas pregações nas Assembleias de Deus da Vida, onde fala que você não pode ser rico porque o rico não entra no céu, porque se você tiver muito dinheiro você vai se afastar do Senhor. E Jesus em momento nenhum, em nenhum texto o Senhor Jesus Cristo fala isso ou deixa isso entender. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Que o problema não é o seu saldo da sua conta bancária. O problema não é a quantidade de ouro que você tem em casa, ou a quantidade de Rolex, ou seu carro de 10 milhões de reais. O problema é aonde está o teu coração. Aonde está a tua riqueza, aonde que você está colocando as coisas. O que é rico para você? O que é caro para você? É o Senhor Jesus Cristo? Ou são os teus bens? É nisso que nós precisamos meditar. É sobre isso que o Senhor vem falando para a gente. Nós não podemos inverter as prioridades. Nós não podemos. Há uma diferença muito sutil aqui. Porque nós podemos possuir os bens, mas nós não podemos ser possuídos por eles. Possuir os bens é administrar aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Ter posse, tudo é do Senhor, Ele colocou nas tuas mãos. Você tem a posse, você não tem a propriedade. Dois conceitos diferentes. Você tem a posse, Deus colocou nas tuas mãos para que você possa administrar. Agora, se você se torna possuído pelos bens, então você deixa de ser um administrador, agora para você ser um adorador daquilo que nem é teu. Daquilo que nem é seu, você passa a adorar aquilo que você deveria administrar. A idolatria financeira, ela começa quando o dinheiro deixa de ser uma ferramenta para se tornar uma identidade. E nós precisamos tratar o dinheiro como ferramenta, porque nós temos uma identidade. A nossa identidade é de servos do Senhor. Nós temos uma identidade. Nós somos servos, nós somos filhos, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma identidade. Dinheiro é a ferramenta que Deus nos dá para nós vivermos nesse mundo. Lucas, capítulo 12, versículo 15, diz assim: cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. No decorrer do texto, Jesus ele continua e conta uma parábola, ali a partir do versículo 16 até o 21, ele conta a parábola do homem rico. Na parábola do homem rico, este homem ele é apenas rico, ele também não tem nome. Na parábola do homem rico, Jesus conta que aquele homem ele tinha muitos bens. Ele era um homem com muito dinheiro. E era um homem que nos negócios tudo ia muito bem. E ele olha para a colheita dele e fala assim: olha, não vai caber nos meus celeiros, não vai caber nos meus armazéns. Deixa eu pensar em o que eu faço. Ele pensou e falou assim: tive uma ideia brilhante, vou construir armazéns maiores. Ele vai lá, constrói armazéns maiores. E ele pega tudo que ele colheu. Foi um sucesso o ano dele. Foi um ano maravilhoso de colheita, e ele guarda tudo, e aí ele olha para tudo que ele tem, para toda a sua riqueza, ele fica admirado do que ele fez, dele mesmo, da sua obra, e aí ele fala assim: agora que eu tenho muito, eu vou descansar, eu vou beber, eu vou comer, eu vou festejar. E Jesus olha para ele, olha e fala assim: louco, insensato, ô seu doido, esta noite vão pedir a tua alma, e o que você tem preparado? Para quem você vai deixar tudo isso aqui? Para quem? E ele finaliza olhando para os discípulos e fala assim: do mesmo jeito é o homem que guarda riquezas no seu coração, o homem que guarda as riquezas para si, mas não guarda riquezas para
com Deus, um homem que não é rico para com Deus. E eu te pergunto, e se pedirem a tua alma esta noite, se chamarem a tua alma esta noite, o que você tem? Como será? Para quem será? A tua riqueza é para com os teus? A tua riqueza é para com Deus? O seu saldo bancário eu não quero saber, mas eu quero que você se pergunte se o teu saldo no banco celestial, ele está positivo. Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer hoje. Porque o problema não está nos teus bens. Tenha muitos bens, trabalhe e tenha muitos bens, mas não coloque os teus bens como o teu Senhor. Não permita que os teus bens governem a tua vida. Não permita que os teus bens, que o teu dinheiro, ele seja Senhor sobre as suas decisões. Mateus 19 também conta outra parábola muito interessante, agora sobre o jovem rico. Outro jovem rico, outro homem que não tinha nome. Outro homem, é o terceiro da Bíblia. Não tem nome, era apenas rico. Você já ouviu aquela expressão que tem gente que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que a única coisa que ele tem é dinheiro? Porque a identidade dele é dinheiro. A identidade dele é o que ele tem, são as propriedades dele. Ele não tem outra identidade. E Jesus chama ele de jovem rico. E é interessante porque quando aquele homem chega, isso não é uma parábola, aconteceu, quando aquele homem chega e pergunta, Senhor, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele assim, cumpre os mandamentos. Não, Senhor, isso aí eu já faço, isso aí é tranquilo, eu já faço, já cumpro os mandamentos. Mas você quer ser perfeito? Quero. O que faço? Vai, vende todos os teus bens e dê aos pobres. Aí às vezes tem algum irmão que fala, tá vendo, tá vendo, Deus condena a riqueza. Não, Jesus fez um teste com aquele homem. Assim como muitas vezes o Senhor nos testa, faz umas pegadinhas com a gente, para que as intenções do nosso coração sejam plenamente reveladas. Aquele homem, ele olha assim, pensa no coração dele, eu tenho muitos bens, eu sou muito rico. Vender tudo, dar aos pobres e ficar sem nada para seguir Jesus, não me parece uma boa ideia. Não me parece algo que seja bacana de se fazer. Não vou ter lucro. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele continua falando. E é interessante, só voltando ao raciocínio, é interessante porque talvez se a postura daquele homem fosse outra, a história, o relato bíblico fosse diferente. Se fosse só uma pegadinha, foi uma pegadinha de Jesus com ele, mas se ele tivesse falado, não tem problema, Senhor, vou vender tudo, vou estar vendido, vou vender, vou dar para os pobres, eu não quero saber, o que me interessa é o Senhor. Talvez Jesus olhasse para ele e falasse assim, não, brincadeira, não precisa vender não, só me segue, você já cumpre os mandamentos, eu já sei onde está o teu coração. Ou Jesus poderia olhar e falar assim, não, vai lá, vende, não tem problema não, você vai vender, você vai me seguir, e como eu já falei antes, você vai juntar um tesouro enorme no céu. A tua salvação está garantida. E ele ia morrer pobre. Ou Jesus poderia ainda assim olhar para ele e falar assim, não, você vendeu tudo, você tem um tesouro enorme no céu, mas eu vou te abençoar aqui na terra e vou te dar 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, sei lá. Ele poderia fazer qualquer uma dessas coisas, ou até outras coisas que você possa pensar aí. Ele tem poder, ele pode fazer. Mas o objetivo de Jesus não era que deixar aquele homem pobre, era de revelar o que estava no coração dele. E como aquele homem virou as costas e saiu, tudo que nós sabemos hoje é para a nossa edificação. Hoje nós temos o exemplo do que não fazer, nós temos o exemplo que não seguir, o do jovem rico. Porque ele só é um jovem rico, ele não é mais nada do que isso. E os discípulos ficaram boquiabertos, olhar esbugalhados, Senhor, e nós aqui, né? E aqui nós deixamos tudo para te seguir, Senhor, e a gente, como é que é esse negócio? Ficaram atônitos. E aí o Senhor Jesus fala assim, olha, quão dificilmente é, preste atenção, quão dificilmente é, não é impossível não, é quão difícil.
E é difícil. E Jesus usa um exemplo que muitas vezes ele é mal interpretado, porque nos falta as referências corretas, que é a agulha. Sabe que Jesus fala assim, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E dentro da teologia nós temos algumas explicações para o fundo da agulha. Nós temos várias explicações. Tem uma lá que que a agulha é uma peça do barco, o camelo é uma corda enorme, pesada, que atraca o barco, essa é uma. Mas tem uma que eu gosto demais, é sobre essa que eu quero falar para você. Ah, irmão, não concordo. Fica com o seu sem concordar. Não é pacificado. Não tem uma unanimidade, mas eu gosto dessa explicação. O buraco da agulha era uma fresta, aqui ó, tem um desenho, é uma fresta no muro, porque as cidades elas eram fortificadas. E Israel, Jerusalém especificamente, tinha 4 portões. Então imagina que você tem 4 portões apenas em uma cidade enorme. Às vezes para você ir no noroeste, você tinha que ir para o oeste para poder, ou para o nordeste, ou para o norte para poder arrumar a saída. Então nas cidades tinha esses buracos de agulha aqui, ó. Essas passagens eram passagens que para um homem, para um ser humano, era muito tranquilo de se passar, era fácil. Era feita para isso, para ter acesso. Tinha várias utilidades, mas era para um homem passar, era uma festa. Nenhuma era igual à outra, porque era feita no muro, tá certo? E aí, aqui um homem passa tranquilamente, mas não um camelo. Para um camelo é mais difícil. Eu quero que você preste atenção nisso, porque um camelo passa no fundo de uma agulha. Não passa no fundo da agulha que você está pensando, que é a agulha de roupa. Lá não passa uma linha aqui, tirar um camelo. Mas aqui passa. Aqui é possível. Só que não de qualquer jeito. Não de qualquer jeito. Aqui para você passar, se prepara para dar glória. Aqui quando o camelo passar aqui, a primeira coisa que o camelo tem que fazer, pegar toda a carga, cadê? Toda a carga dele e deixar. Toda a carga do camelo tinha que ficar. O camelo passa, mas a carga fica. Para você entrar no reino e ter acesso ao rei, você precisa deixar toda a sua carga, toda a sua riqueza para fora. Tudo que você tem de valoroso, de validoso, tudo que você tem que te custa dinheiro, os teus bens, nada disso entra no reino. Nada disso. E a segunda coisa que um camelo tinha que fazer para poder passar aqui, além de tirar a carga, ele tinha que passar de joelhos. Não entra. Um camelo não passa no fundo de uma agulha em pé, porque o camelo ele é estreito, então ele pode passar. Mas ele é alto, então ele tem que estar de joelhos. Para que nós possamos acessar o reino, nós precisamos deixar para trás os nossos fardos, as nossas cargas, os nossos bens, as nossas riquezas, porque quando nós morremos, daqui nada levamos, nada levamos. É por isso que nós precisamos ter no nosso coração as nossas riquezas. Está aqui. Amém? Eu pensei que todo mundo ia dar um glória assim, ninguém deu glória. Ficou assustado. Cadê? Passou demais, voltou aqui. Irmãos, o dinheiro, ele é um meio, não um fim. Ele é uma forma de se viver, mas ele não é a única forma de se viver. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, ou as demais coisas, e as outras coisas, vos serão acrescentadas. O mundo mede você pelo que você tem, e eu falo isso no meu trabalho para todo mundo. Qual que é o seu valor? Eu não sei. O seu valor é quanto você leva para a sua casa, é o dinheiro que você leva. Mas no meu coração eu sei que este é um conceito mundano, porque espiritualmente falando, o valor que você tem é o valor que Deus dá para você. Sabe qual é o seu valor? É o valor que Cristo pagou por você na cruz do Calvário. Esse é o teu valor. Deus não está se importando se você tem R$1, se você está devendo 1 milhão, ou se você tem 10 milhões na sua conta, porque Deus olha para você pelo que de fato você é. Tudo é dele, por que Ele vai se importar com o dinheiro que você tem?
O mundo diz, você vale o que ganha. Jesus disse, você vale o preço que eu paguei. E foi um preço caríssimo. Caríssimo, foi preço de sangue, foi preço de dor, foi preço de humilhação. Esse foi o preço. É isso que você vale para o Senhor. Valorize. O dinheiro, ele não tem vida, mas o dinheiro, ele tem uma característica excepcional. Ele é capaz de revelar o que está no meu e no seu coração. Se o dinheiro dita as nossas prioridades, se o dinheiro dita as nossas decisões, então o dinheiro é o seu Deus. Mas se Cristo dita as suas decisões, o dinheiro é o teu servo, ele te serve, ele é para você aquilo que Jesus mandar você fazer. Ele não tem valor para você. O dinheiro, ele é apenas um instrumento. E é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter ouro nas mãos, não no coração. Entenda, o Espírito Santo, ele é absolutamente ciumento. O Espírito Santo, ele não gosta de dividir espaço. O Espírito Santo não habita em coração sujo. O Espírito Santo não habita em coração apertado, cheio de outras coisas. O Espírito Santo, ele quer habitar no meu coração e no seu inteiramente. Completamente. Se você tem ouro no seu coração, você não tem o Espírito Santo. O ouro, ele tem que estar nas tuas mãos, não no seu coração. Ouro no coração significa que você busca segurança, status, prestígio. Com esses sentimentos, esquece. Se você tem esses sentimentos, você não tem o Espírito Santo. Ah, irmão, mas eu venho para a igreja. Não tem o Espírito Santo. Ah, irmão, mas eu oro. Nem chega no céu a sua oração. Porque não divide. Esquece, não divide. Mas se o ouro está nas tuas mãos, e Deus olha e fala assim, ô Pantoja, tem um irmão, uma ovelha tua, está sem dinheiro para o aluguel. Vai lá, dá tanto para ele. Sabe qual a resposta? Está na mão. Está na mão, Deus. Está na mão. Ô Rodrigo, o fulano ali precisa pagar um boleto, ele não tem. Ele está em oração, não tem comida na casa dele, está faltando o leite das crianças. Agora ele está de joelhos clamando por socorro. Vai lá, faz a cesta, vai no mercado, compra do bom e do melhor. Aí a resposta de quem tem dinheiro nas mãos, o ouro nas mãos, é: Senhor, está na mão, está na mão, é para agora. Mas se tiver no teu coração, que Jesus falar, acho que está doido, vou buscar um médico. Percebe a diferença? A diferença, ela é gritante. A diferença, ela berra aos nossos ouvidos. De quem tem o Espírito Santo no coração e de quem tem ouro no coração. Ouro nas mãos flui em generosidade, ajuda, investimento na obra, socorro ao necessitado, expansão. Quando você tem ouro nas mãos, o teu dízimo ele não é mais um dízimo obrigado, ele é um dízimo de gratidão. A tua oferta não é só para as pessoas verem que você está ofertando, a tua oferta é de alegria, é de olhar e falar: Senhor, tanto tenho, é teu, Senhor. Eu sou apenas administrador dos teus bens. Quantos aqui já tiveram a experiência, ou quantos aqui já tiveram a iniciativa, melhor falando, de olhar e falar assim: Senhor, tem tanto na minha conta, Pai. Tem tanto aqui na minha conta, aqui, ó. Estou investindo dinheiro na XP daquilo que está sobrando. Mas quantos de vocês, quantos de nós aqui, de nós, olhou e falou assim: Senhor, fala comigo, Pai.
Quem que eu tenho que ajudar? Que irmão da minha igreja está necessitado? Para me poder ofertar na vida dele e o teu nome ser glorificado. Quem aqui já fez isso? Quem já teve esse exercício de olhar e falar assim: eu não sou governado pelo dinheiro, mas Deus governa a minha vida e governa as minhas decisões. Então, Senhor, quem aqui eu posso ajudar? Qual dos teus filhos? Ai, irmão, mas a nossa vida está tão difícil, é tanto golpe que vai tomando, tanto golpe. Tu acha que Deus vai dar golpe? Tu acha que Deus vai falar para você dar dinheiro para uma pessoa que não está precisando? Esse Deus eu não conheço, não é o que eu sirvo. Nós precisamos buscar servir ao Senhor com os nossos bens. Com os nossos bens. Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. Isso aí é tirar o ouro do coração e está na mão. 2 Coríntios, coloca para a gente aí, por favor. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça que seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, preste atenção, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem, preste atenção, em toda boa obra. Para que você transborde, abunde em toda boa obra. Em toda boa obra. Coloca o versículo 11. Continua 2 Coríntios, coloca o versículo 11, por favor. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Deus te enriquece para você ser generoso em qualquer ocasião, e por intermédio da sua generosidade, resulte em ação de graças para com Deus. Sabe por quê? Nós, com as nossas atitudes, nós podemos tanto ajudar no discipulado, no cuidado de um irmão, como também podemos jogar ele no inferno. Ai, irmão, pesado não. Você já imaginou que pode ter alguém orando ao Senhor, pedindo a Deus por um socorro bem presente na hora da angústia, e Deus vai lá e fala assim: vai lá, socorre ele. Não é comigo não vou dar o meu dinheiro, não, aí vou doer a cabeça. Aí o socorro não chega, aquela pessoa se revolta. Aí lá no trono branco, Deus vai chegar e falar assim: tá vendo aquele lá, que se perdeu, porque o socorro não chegou. Você quer ser responsável por isso? Seja generoso. Seja generoso. Eu conheço irmãos prósperos financeiramente, e sabe qual que é o ministério deles? Financiadores da obra. Tem tanto ouro na mão e não no coração. Às vezes aquele irmão: estou passando por uma dificuldade aqui, né? Está tranquilo que Deus supre. Financiador, Deus está lá. Olha, promessa de Deus, está na Bíblia. Estou falando nada de mim, estou te mostrando referências bíblicas. Vivamos um evangelho onde as nossas posses, elas sirvam para o evangelho, como instrumentos do reino. Está voltando. Organize as suas finanças de modo que Cristo seja o centro. Viva por propósito, tenha propósito. Segundo princípio: tudo que nós temos pertence a Deus. Tudo. Salmo 24, 1 diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. 1 Crônicas 29:14 diz: tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos nós te damos. Nós somos mordomos do Senhor. Nós administramos aquilo que o Senhor nos deu.
É isso que nós fazemos, administrar. Quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Quer ter muito? Seja fiel no pouco. Já parou para pensar que talvez você tenha pouco porque é infiel no pouco? Como você vai receber o que é teu se você é infiel no pouco? A mensagem ela é clara. O que não é usado para o reino enfraquece. O que é colocado nas mãos de Deus frutifica. Não é que multiplica, frutifica, dá frutos. A árvore precisa dar frutos. A árvore não tem a obrigação de multiplicar, a árvore tem a obrigação de frutificar. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um seja achado fiel. A prosperidade, ela não é medida no acúmulo financeiro que você tem, no seu saldo bancário. A prosperidade para com Deus, a prosperidade que o Evangelho prega, ela é medida pelos frutos que você dá, pelos frutos que são gerados com a tua oferta, com o teu trabalho, com a tua servidão ao Senhor, inclusive com os teus bens. Serva o Senhor com os teus bens. A verdadeira adoração é reconhecer quem é Senhor na sua vida. Querido, querida, se você tem a Mamon como teu Senhor, orar, jejuar, ler a Bíblia, fazer devocional, vir para a igreja, cantar, é perca de tempo. É perca de tempo. Se o teu Senhor não for o único e verdadeiro Deus, tudo isso é perca de tempo, é religiosidade, não frutifica. Planeje aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. É bíblico. Planejamento é bíblico. Lucas capítulo 14, versículo 28 diz: quem de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas? Nós temos dois verbos importantes aqui: sentar é pausar, é refletir, é desenhar, é fazer esboço, é se preparar. Contar é quantificar, cotar, saber quanto é que vai gastar de madeira, de cimento, etc. Nós precisamos planejar. No meu trabalho cotidiano, nós trabalhamos com planejamento financeiro. Esse é literalmente o meu trabalho, planejamento financeiro. E eu converso com as pessoas sobre isso. E eu faço uma coisa no meu trabalho que eu quero te incentivar a fazer quando você chegar na sua casa. Esse é de graça. Eu falo assim: quem de vocês já parou num domingo à tarde, ou num domingo depois do almoço, ou num café da manhã de sábado, ali, você e sua esposa, e parou para poder planejar a sua vida? De planejar de forma de que você precisa entender o que acontece com você se. Eu conheço casais que a esposa não sabe a senha do banco dele. Não tem planejamento nenhum. Que não tem uma pastinha lá guardada, ó, aqui estão as nossas senhas, aqui estão os não sei o quê, tá tudo aqui, ó. Sabe por quê? Crente morre, crente sofre acidente. Aí quando eu falo isso, o pessoal fala: não, você está agorando não, tem que falar, tem que conversar, casal tem que entender as realidades, cada um aqui tem uma realidade. E se você morrer amanhã, como é que fica a tua família? Ah, vai sofrer. Não, essa parte a gente já sabe. E as consequências jurídicas da sua morte? E as consequências financeiras Como é que fica? Como é que fica? E se a sua mulher morrer, como é que você fica com as crianças, varão? Ah, mas brasileiro não pensa sobre isso. E deveria parar e pensar, deveria planejar. Sabe por quê? Porque depois tu está falando mal de Jesus.
Ah, Senhor, olha a situação que eu estou, que o Senhor me permitiu, o Senhor está lá do céu falando assim, eu fiz nada. Você que é um péssimo administrador, você que não geriu bem a sua casa, você que não planejou bem a sua vida. Foi você que fez isso. Sabe, tem gente que vive a vida como se não tivesse um amanhã. Ah, basta cada dia o seu próprio mal. Aí a pessoa come mal, não se cuida, não se consulta, diabetes está lá em cima, e a pessoa está comendo carne de sol frita. Aí a pessoa morre, aí vem aqui e fala, oh, Jesus levou. Não, foi Jesus que levou, foi você que se matou. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Como mordomos, mordomo tem responsabilidade. Tem responsabilidade, nós precisamos entender a nossa. Precisamos conversar, planejar as coisas. Vamos fazer uma viagem em família, planeja o dia bom, planeja o dia mal. Converse. Entenda que a fé orienta o plano. A fé orienta o plano. O plano protege a fé. Porque depois que der errado, e aí você vai lá reclamar com Jesus, aí a bomba cai no colo de Jesus, agora ele tem que resolver para você. Porque você foi negligente. Agora Jesus vai ter que resolver. Ainda bem que ele é um pai amoroso. Ainda bem que ele te ama. Ele cuida de você, ele nunca vai te desamparar. Mas o plano protege a fé. O plano protege a fé, ele reduz a sua ansiedade. Provérbios 15. Tenha discernimento, ore, planeje. Tenha ação. Reveja, se for o caso. Planejamento promove antídotos bíblicos: contentamento, domínio próprio, conselho. Provérbios capítulo 15 diz que há segurança na multidão de conselhos. Mas ela garante para a gente também que se você não buscar conselho, você vai fracassar. Busque conselho, converse com teu pai, com a tua mãe, com quem você confie, converse com teu pastor, converse com pessoas que têm um bom conselho para te dar. Seja generoso, generoso é um ato de fé. Tem cristão que não é, tem crente que não é generoso. Buscamos ser generosos. A generosidade é a prova cabal, inequívoca, de que você foi liberto do amor do dinheiro. Você é generoso, Jesus mandou você dar, Jesus falou, está na mão, Senhor, é teu. O dinheiro é teu, tu mandou eu dar, eu dou. Que absurdo, eu fico pensando, é ousadia demais tu chegar em Jesus e falar, não vou dar não. Eu estou mandando, não, mas eu não quero. Mas o dinheiro é meu, mas eu não quero. Olha que ousadia que você tem com o Senhor. Seja generoso. Se você percebeu o que está faltando, busque do Senhor. Dar com alegria é plantar na eternidade. A Bíblia diz, é muito melhor dar do que receber. Lucas capítulo 6, versículos 30 ao 38, diz resumidamente assim: dai e ser-vos-á dado. Dai, é para dar. Está na mão. Não é dar se quiser, é para dar. E se você der, você vai receber. Mas vai receber como? Boa medida, recalcada, sacudida. É assim. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 7, diz assim: quem semeia pouco, quem dá pouco, quem planta pouco, pouco colherá. Porque Deus ama aquele que dá com tristeza, não é isso? É não, com alegria. Está na mão, é com alegria. Está no coração, é com tristeza. Está na mão, Senhor. Quando nós damos, quando nós somos generosos, nós declaramos: Deus é a minha provisão. Deus não mede
E Deus não se importa se a tua oferta aqui é de R$1 ou de 10 mil. Ele se importa com o teu coração. Como você faz? Lembrei do Pablo Marçal. É como? Como você faz? Não é quanto você dá, é como você faz. Como você oferta. É com alegria? É com alegria. Amém. É isso que Deus quer de você. É dele. Não murrinha o que é do Senhor, não. Se o Senhor mandar você fazer, faça com alegria, com gratidão, com gozo, com júbilo. Eu estou fazendo a obra do Senhor. Eu estou fazendo aquilo que o meu Deus, o meu Senhor está mandando, está me ordenando. Júbilo, alegria, felicidade, é dele. Eu quero que o Senhor, quando vier e me chamar, que eu seja encontrado fiel diante do Senhor. Crente maduro não vê dinheiro como dinheiro, vê dinheiro como ferramenta para abençoar o seu irmão. E tenha contentamento, esse é o nosso quinto e último princípio. Tenha contentamento. Ser contente é muito maior, muito melhor do que ter riqueza, do que ter milhões, bilhões na sua conta. Está cheio de rico aí, pulando de prédio, se matando, porque tem um vazio aqui dentro. Tem um vazio. Sabe por quê? Porque está cheio de ouro no coração. E com tanto ouro no coração, ele ainda é vazio. Ele é pobre do que realmente importa. Ele é miserável do que realmente importa. Tenha contentamento. Paulo fala isso. Tenha contentamento, Timóteo. Seja contente. Seja contente, Timóteo. Contentamento é suficiência interior. É você ter paz com você mesmo. Eu tenho um pouco. Tem gente com tão pouco, mas que tem alegria. Tem alegria. Contentamento é o antídoto contra a cobiça e contra a ansiedade. Não sejamos cobiçosos. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim: conservai a vossa vida livre do amor ao dinheiro, e contentai-vos com o que você tem. Porque Deus mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Aleluia. Há uma promessa: seja contente, porque Deus está conosco. Seja feliz com o que você tem, porque Deus está conosco. É muito melhor você ser pobre, falido, mas quando a trombeta tocar, quando Jesus voltar nos céus, em alarido, as pessoas só vejam a tua roupa. E você subiu para os céus, em glória, um corpo transformado, para uma eternidade. Agora a eternidade aonde você vai caminhar em ruas de ouro, aonde você vai morar num palácio de cristal, está tudo pronto lá, só está organizando, aonde você vai ser feliz de verdade. O que nos sustenta não é o teu saldo bancário. Tem gente que deposita, eu estou tranquilo, tenho 10 milhões na minha conta. Aí sai aqui da igreja, bate numa Ferrari ali, pronto, acabou os seus 10 milhões, tem que pagar os 10 milhões. Eu tenho seguro, eu tenho certeza que o seu seguro não paga uma Ferrari. Percebe como às vezes muito... Aí tu está tratando com Deus Todo-Poderoso, eu sou bilionário, amanhã tu está devendo é bilhão, porque Deus quis, só para te mostrar que Ele é Deus. Está entendendo? O que realmente tem valor é a nossa comunhão, a nossa intimidade. O que realmente tem valor é você poder ajoelhar os teus joelhos no teu quarto, com a tua portinha fechada, e tu orar, e Deus te ouvir. Isso tem valor, é isso
isso que importa, é isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos ansiar todos os dias, é isso, é comunhão, é intimidade com Deus, e isso tem valor, é isso. Quando nós estamos contentes, nós não negociamos a nossa herança. O capeta, o lapeta, igual dizem, né? Lá longe de mim, ele às vezes vem com propostas miraculosas de você ganhar dinheiro e rios e ficar rico. E ele vem com essas propostas e você fala, é de Deus, e você nem para orar, para perguntar. Esse cidadão aqui queria comprar esta herança lá de Nabote. Ele falou, eu não negocio a herança do meu pai. Não negocie a herança, não negocie o que Deus tem te dado, não negocie os teus princípios, não negocie o que de fato tem valor na tua vida. Coloque Deus nas tuas decisões, pergunte ao Senhor, peça conselho a Deus. E eu quero finalizar aqui com você. Coloca para mim bem grandão aqui, Gabriel, por favor. Provérbios, capítulo 30, versículos 8 e 9. Diz assim: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria, te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Amém? Agradeço a oportunidade, que o Senhor possa ter falado no teu coração nesta noite, porque eu garanto para você que ao preparar esta mensagem, o Senhor me bateu, me agrediu, e estou procurando aprender todos os dias, porque essa é a minha vida, essa é a sua vida de crescimento. É por isso que estamos aqui. Amém? Pode vir, Amém. meu pastor. Aproveitando, vou fazer o